convidando o eminente deputado Darcy de Matos. Obrigado, senhor presidente, deputado eminente, deputado Aldo Schneider, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores da TVA, ouvintes da Rádio Digital. Senhor presidente, eu quero iniciar saudando com muita satisfação o deputado Silvio, a Melita, vice-presidente do PSD de Schroeder, ex-prefeito Ilmar Ertel, e com a sua esposa, com a Marlene, e o empresário Jair, que se filiou ao PSD de Schroeder e deverá ser o nosso candidato a prefeito daquela importante cidade do Vale do Itapucu. Sejam bem-vindos. Senhor presidente, eu não poderia deixar de fazer menção aos discursos que me precederam, ora em defesa do governo federal, ora questionando o governo federal, e essa é a essência do parlamento, deputado Valdir Cobalcini. A interação com a comunidade, mas sobretudo o debate. Nós temos que falar a exaustão e na divergência que nós crescemos, é na divergência que nós construímos, na divergência sadia, racional, respeitosa, não na divergência de baixo nível, como tem acontecido no Congresso Nacional, que envergonha todos nós no mundo inteiro. E aí, deputado Aguiar, não quero aqui defender nem atacar ninguém, porque esse não é o nosso objetivo, mas não posso deixar de me pronunciar nesse dia, nessa tarde, algumas horas após o momento histórico que o nosso Brasil vivenciou no domingo. E eu inicio, senhor presidente Aldo Schneider, inicio afirmando e argumentando contra as afirmações que foram feitas aqui, já são feitas durante alguns dias e hoje inclusive, de que o impeachment foi um golpe. Não posso silenciar, porque senão estarei concordando com a tese do golpe. E eu quero tentar aqui, respeitando as demais teses, mas quero tentar argumentar e demonstrar que não foi um golpe. Primeiro, senhor presidente, foram, deputado Aguiar, 50 pedidos de impeachment que foram protocolados na Câmara dos Deputados. Deputado Cobalcini, 50 pedidos de impeachment. Uma avalanche, uma loucura, jamais presenciada na República. E, com todos os defeitos que eu concordo, e condutas discutíveis que tem a presidência da Câmara, também não posso concordar com revanchismo, porque a presidência da Câmara acatou um pedido dos 50. Tem mais 10 ou 11 a serem analisados. Portanto, não é revanchismo. Até acho que a Câmara foi benevolente, foi extremamente racional. E desses 50 pedidos de impeachment, que vieram, que representam centenas e milhares de segmentos da sociedade brasileira, senhor presidente, um foi acatado. E acatado em cima da tese das pedaladas fiscais, que estão previstas em lei e na Constituição. E mais do que isso, a presidente Dilma e o seu partido perderam na comissão especial que foram formados com os seus líderes, por ampla maioria. Mais do que isso, senhor presidente, a presidente Dilma perdeu quando recorreu à OAB. Só um estado do Brasil ficou ao lado da presidente Dilma.
Terceiro, a presidente Dilma tentou defender a tese do golpe e perdeu por 8-2 no Supremo Tribunal Federal. Perdeu, na sequência, no plenário da Câmara no domingo, por uma maioria avassaladora. Ora, isso é golpe? Perdeu em todas as instâncias, e eu não poderia deixar de dizer essa minha posição à população catarinense que nos acompanha assiduamente. Todas as instâncias, deputada Guerra, concordaram com a tese de que houve crime de responsabilidade da presidência, crime previsto, o impeachment está previsto nos artigos 85, 86 e na lei 1079 de 10 de abril de 1950. Nós já tivemos um exemplo com o presidente Collor, e naquele momento, por muito menos, por uma reforma na residência do presidente Collor, e por uma elba, a sociedade brasileira, com razão, caçou o presidente Collor. E muitos dos que afirmam nesse momento, e afirmaram no domingo, deputado Pavan, de que estavam presenciando um golpe, foram aqueles que foram para as ruas e, com razão, ajudaram a caçar o presidente Collor. Ora, naquele momento não era golpe, agora é golpe. Nós temos que analisar as questões com racionalidade, com inteligência e, sobretudo, com coerência. A lei 1079, de 10 de abril de 1950, diz que, no seu artigo 4º, são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentarem contra a Constituição Federal e especialmente contra, artigo 6º, a lei orçamentária. Então alguém perguntou no domingo, nos discursos, onde é que está o dolo? Onde é que está o crime? Só não constata onde é que está o dolo e o crime, só não enxerga quem não quer, quem não lê, quem não estuda, quem não escuta. A presidente Dilma autorizou gastos sem autorização do Congresso Nacional. Gastos sem a previsão orçamentária. As famosas pedaladas fiscais que caracterizam, sim, crime de responsabilidade. Dito isso, sem querer atacar ninguém, porque tenho o maior respeito pelos deputados do PT de Santa Catarina, que são deputados honestos, combativos, trabalhadores e que não fazem parte daquela cúpula de conduta discutível do PT de Brasília. Aqui nós temos petistas no parlamento catarinense que honram o seu mandato, e a verdade tem que ser dita, deputado Dirceu. Vocês estão de parabéns porque se comportam, como todos nós aqui, de forma correta, honesta e sensível para com a população catarinense. A verdade tem que ser dita. Já ouço com muito prazer o deputado Leonel Pavan, mas quero comungar da posição do deputado Cobalcini. O país não aguenta mais, nós não conseguiremos ir adiante, dar mais um passo sequer. O Brasil vive uma crise sem precedentes moral, ética e econômica. Estamos quebrados, falidos, humilhados e sem crédito algum. Portanto, diante dessa situação, quem paga o preço, como diz o caboclo, a corda estoura sempre no mais fraco. São os trabalhadores, as donas de casa, as pessoas mais simples desse país. Aqueles que têm que devolver o seu carro, porque não conseguem pagar o financiamento, tirar o seu filho da escola particular, ou devolver o seu apartamento, porque não consegue pagar o financiamento, ou então, quando chegam nas empresas, a exemplo dos 10 milhões de desempregados, e são comunicados que estão despedidos. Essa é a verdade nua e crua do nosso país.
E graças a Deus a política é cíclica. O PT tem seus méritos, mas, como todo partido, passa. Tiveram o seu momento, a sua oportunidade, mas a população brasileira entendeu e está entendendo que vivemos um momento de uma necessária renovação, reoxigenação e de uma retomada do crescimento do nosso país, que há 10 anos era um país emergente e que hoje, lamentavelmente, viramos chacota no cenário nacional. Pois não, deputado Pavan? Deputado Darcy, queria apenas endossar suas palavras, mas acrescentar algo mais. Eu nunca usei a tribuna para atacar a honradez da presidente Dilma. E todas as vezes que nós usamos a tribuna para falar sobre a questão nacional, falávamos sobre a questão da Petrobras, do que aconteceu, de alguns crimes na condução dos processos que envolveram e prejudicaram a nossa estatal. E também nunca vi nenhum parlamentar aqui colocar um dedo na honra da presidente. E muitos que nós ouvimos no domingo, que lá em Brasília, que deveriam ter melhor conhecimento que nós, ficaram dizendo que por isso, por aquilo, pela família, pela mãe, pelo pai, pela sogra, que votariam sim. Eu acho que o sim foi votado em função do não cumprimento do que a lei de responsabilidade exige. Olha, eu vi um prefeito, eu tenho um amigo que era prefeito de uma cidade, e ele perdeu o mandato, ele estava indo para a reeleição, porque ele não pagou uma multa de R$2. Não pagou a multa, ele não votou no desarmamento, não comprovou o seu voto, não pagou a multa e perdeu o mandato. Eu vi vários prefeitos não poderem ir para a reeleição porque não tiveram suas contas aprovadas, porque não cumpriram a lei do investimento na educação. O deputado Cláudio Salvaro perdeu o mandato porque fez uma festa, casamento coletivo. Veja que coisas tão banais fizeram que prefeitos perdessem mandatos. O caso da Dilma não é crime, como os seus companheiros, alguns deles, cometeram, e isso como de outros partidos também, mas o crime foi administrativo. O crime cometido é aquilo que reza a lei de responsabilidade fiscal, que se fizesse tais atos, poderá perder o mandato. Então, os que votaram sim, deveriam, ou muitos citaram, ou alguns não citaram, mas o motivo foi... Esse é um minuto, por favor. Foi porque não se cumpriu a lei de responsabilidade fiscal, criada no governo tucano por Fernando Henrique Cardoso. E quem relatou o processo de impeachment, quem fez a denúncia, foi o petista, o mais temido dos áureos tempos de Lula, Hélio Bicudo. Ele é que subscreveu ao relator do processo o impeachment da presidenta Dilma. Relato aqui, nada contra a sua honra. A questão foi de má gestão e não cumprir as leis administrativas. Obrigado, deputado Leonel Pavan. Portanto, senhor presidente, diante da autorização da Câmara dos Deputados, do segmento da formação da comissão de cassação que processa a presidente Dilma pelo Senado,
Mais um minuto para que Vossa Excelência possa concluir seu raciocínio, por favor. Eu entendo, senhor presidente, que vivemos um momento de reconstrução. É preciso que os partidos políticos possam, nesse momento, deputado Guerra, deputado Mota, deixar um pouco de lado as disputas políticas internas, as vaidades, os interesses pessoais e corporativos, para pensarmos no nosso país, deputado Cobalcini. É momento da reconstrução, de união, de composição de todas as forças vivas desse país, para que nós possamos efetivamente voltar a colocar o nosso país no lugar de onde ele nunca deveria ter saído, como um país emergente, como um país de grandes potencialidades, como um país que honra o seu povo brasileiro, que é um povo trabalhador e ordeiro. Muito obrigado, senhor presidente.